Deus nos abençoe e continue nos abençoando, amém? Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 46. Vamos ler o verso 9 e o 10. Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. E a igreja que nos acompanha em Brasileia, mantenha-se também em ordem durante o culto, como sempre. Está escrito assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Oremos. Pai celestial, Deus, o Elohim, o existente de si mesmo, de si próprio, em si mesmo, um Deus que não precisa nada para existir, Ele existe por si próprio. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo que contém neles. É um Deus que tem a capacidade de saber tudo antes que existisse. Por isso estamos aqui na Tua presença e existimos diante da Tua face, diante dos Teus olhos, e já existíamos em Suas mentes. Senhor, estamos contentes por isto. Queremos desempenhar um papel de filhos, de cristãos, de crentes, e viver da melhor maneira que o Senhor nos ensinou a viver, e se proceder assim, separado do mundo e das coisas do mundo. Ter o seu comportamento, a sua compostura em nossa vida, o nosso dia a dia, Senhor. Te pedimos, Pai Santo, é no Teu precioso nome, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Na verdade, nós não costumamos estar neste lugar. Toda vez para nós é novo. Nós sentimos, quando chegamos neste lugar, nós sentimos trêmulos, apressionados pela palavra. Isso nos deixa completamente constrangidos pela sua palavra. Se nós costumarmos com isto, nós se tornamos formais. Pessoas, quem sabe, mornas. Nós estamos se fazendo-se uma denominação. Então,
Você não pode acostumar neste lugar. Este lugar é sempre para você, tem que ser novo. É um lugar que você vem por revelação, através do amor divino. Porque você crê em um Deus que tem uma capacidade de conhecer o futuro. Imaginem isto. Deus que já sabia tudo antes que existisse. E nós estarmos diante de um Deus assim, como nós podemos se tornarmos formais? Não temos jeito. Porque a sua capacidade, ela vai muito mais além dos seus próprios pensamentos. É um Deus que conhece todas as coisas, tem uma capacidade para saber tudo antes mesmo que existisse. Por isso ele pôde eleger aquele quisesse eleger. E ele pôde predestinar aquele ou aquela quem ele quisesse predestinar. Porque ele já sabia quem ele seria ou quem ela seria. Então ele o predestinou para poder preencher o seu lugar, que também era um lugar já preconhecido por Deus antes que tudo existisse, para aquele indivíduo, para aquela pessoa. E por isso Deus não se preocupa, Ele não se agita por ninguém, porque Ele sabe que cada pensamento dele são cumpridos. Nada pode ficar para trás. E tudo tem a hora certa. Tudo tem um momento certo, que vai caindo certinho no seu lugar. Vai encaixando. Vai se cumprindo. Vai vindicando, ou seja, reivindicando. Por isso que Deus, ele não se preocupa com nenhum, com medo de perder alguém. Não. Aquele que lhe pertence já estava nele antes de qualquer coisa existir. Correto? Por isso você vai ver ele falando isso em Romanos, capítulo 9, capítulo 8, verso 29, ele dizendo que, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. Então você pode observar que estas pessoas, elas agem, elas atuam, elas vivem, a vida delas é a mesma vida de Jesus. O comportamento deles é o mesmo de Jesus.
Se você tem um comportamento duvidoso, você deve ser submisso à palavra e o aceitar a correção da palavra, para que o seu comportamento seja mudado, porque ele tem que ser como o de Jesus. E Jesus não é outra coisa a não ser o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, na forma de palavra, a qual se fez carne e fez-se um homem, um filho, para que então fosse o meu, o seu, o nosso exemplo em tudo. Por isso que ele disse: assim como eu fiz, façais vós também. Aquilo não era um homem, era um Deus homem. Era o próprio Deus falando em um corpo chamado Jesus, um corpo de carne, chamado Jesus. Nenhuma palavra que surgiu de sua boca, aquele era um simples homem falando. Não, aquilo era Deus homem falando. Se você tiver essa visão, tiver essa fé, essa luz, para enxergar assim, você tem respeito, você tem consideração, você reverencia a palavra de Deus de tal modo que você gostaria de fazer o que ela diz para você fazer. Porque a palavra é Deus. É Deus mesmo falando. Por isso que ele disse, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não estava se referindo-se a uma outra pessoa, a um outro sujeito que viria, a uma segunda pessoa, ou uma terceira pessoa. Ele estava se referindo a si mesmo, a si próprio. Deus homem. E por isso ele disse, criou Deus, o homem, a sua imagem o criou. Vejam, isso daí revela exatamente para nós, não uma velha ordem de uma velha criação. Se você vê assim como uma velha criação, você está vendo através do seu conhecimento científico, do seu conhecimento intelectual, por meio do seu credo, do seu dogma, da sua religião, da sua denominação. Ele não estava se referindo à velha criação, ele estava se referindo a uma nova criação. Uma nova criação que estaria talvez em uma velha ordem de um corpo humano, formado de 16 elementos do pó da terra. Mas era uma nova criação que foi criado, gerado, nascido
de Deus, que estava simplesmente expressando e manifestando os seus pensamentos, que é a sua vontade, o seu prazer, o bel prazer de Deus, que é toda a vontade de Deus. Por isso que ele disse em Jesus: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele disse: e a vontade daquele que me enviou é esta, que vós creais no Filho de Deus e tenha a vida eterna. Aí ele voltou e disse: eu vos tenho uma comida, a qual vós não sabeis. Aquele que me ama, ele disse, ele guarda os meus mandamentos, e o meu Pai o ama. Guarda os meus mandamentos, é a sua palavra. Guarde a sua palavra. Davi teve um critério de dizer: a tua palavra, Senhor, eu escondi no meu coração, para mim não pecar contra ti. Deus nos ajude. Então nós vamos observar que essa nova criação, ela é uma criação separada da velha criação. Ela é nova. A mensagem do futuro lar, do noivo celestial com a noiva terrenal, parágrafo 262 ao 268. Ele disse: agora notem, porém Jesus foi um princípio da criação de Deus. Então ele não está se relatando à velha ordem, da velha criação, porque nós sabemos que quem foi a primeira criação da velha criação foi Adão. Mas ele está se referindo à nova criação, e ele é o primeiro dessa nova criação. Por isso que você vai ver aqui que ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para ser conforme a imagem do seu Filho. Isso é Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito. O primogênito quer dizer o primeiro filho que veio naquela família, na família de Deus. Correto? Jesus é o primogênito, o cabeça, que encabeçou uma nova raça, uma nova criação, que veio na ordem criadora, imaculada, sem pecado. Aleluia. Oh. Vejam. E agora o que faz a mulher? Quando o germe vem do sexo masculino, agora neguem isso. A mulher não tem vida nela ao todo. Ela somente tem um pequeno óvulo, o qual é o terreno aqui fora.
Como você toma um terreno e o ara, e põe em regador nele, e tira todos os germes fora dele, e não, nem mesmo a grama ou nada poderá crescer nele. E coloca adubo novamente, e semeia a boa semente, e semeia outra semente. A mesma lei de Deus amadurecerá a ambas sementes. Bem, Deus não estava interessado, eu digo, em tentando que ocorresse isso, vê? Porém, o que aconteceu? Veio o inimigo e semeou a outra semente. Deus semeou a boa semente, mas veio o inimigo e semeou a outra. Você não pode ver aí a semente da serpente, como é que ela surgiu? Vê, o esperma do macho carrega hemoglobina. Hemoglobina é o sangue, é a vida. No sangue está a vida. E se você alguma vez, eu tenho observado fecundar o gado e coisas como essas, o irmão Chacarim e eu, levando-nos de um lado ao outro, os doutores e assim sucessivamente, observando como acontecia. Os químicos, vê? Então aqui vem o esperma da fêmea, que é o óvulo, o que é um grupo de óvulo, e aqui vem o esperma do macho, que é o germe, a natureza, o sangue, o qual é um grupo de germes. Este não tem nenhum pouco de germe em si, é somente um coproduto do homem. Em primeiro lugar, assim é como ela chegou aqui. E ela semente um terreno. Digo, ela somente um terreno. A mulher é somente um terreno, que é o óvulo. Aí está o óvulo, um óvulo. Tem um terreno fértil para esta vida. Se ela for estéril, ela não tem um terreno fértil. Se ela tiver terreno fértil, ela produz vida. Ela tem vida. E esta vida se instala e avança. Há um mistério como esse. Agora vem a discriminação. Talvez você diga, bom, o primeiro encontra, o resto morre. Bom, como? Quem o determina? Bom, o primeiro. Não, não é o primeiro. É a predestinação, você vai ver aqui. É a predestinação. É a presciência de Deus. É um conhecimento antecipado. É isso que nós lemos. Ele tem capacidade de conhecer o futuro antes que ele existisse. Na escritura que nós lemos. Então você diz, será o primeiro na frente, o primeiro óvulo na frente, o primeiro germe? Não. Possivelmente seja um óvulo diretamente atrás, no fundo, no meio do esperma, subirá um germe e o encontrará. Encontrará o quê? O campo fértil do óvulo. E mostra que alguma inteligência determina se vai ser louro, moreno, ou se há de ser pequeno, grande, macho ou fêmea. Tudo é por Deus. Predestinação. E
Você não pode, o profeta, você não pode. Reticência. Você não pode, reticência, 3 pontinhos na frente. Por quê? Porque hoje Satanás tem hibridado essas coisas. Hoje nós vivemos no tempo da hibridação de tudo. De tudo. Então hoje você vê que eles separam os germes. Ele sabe se ele sabe daquele boizinho ali, se é o boizinho, se é a novilha, sabe se é um homem, sabe se é uma mulher, através da hibridação. Eles conhecem tudo através do conhecimento do bem e do mal. A ciência, ela tem progredido tanto que ela chegou a descrer que há um Criador, um Deus. Deus gosta que as coisas aconteçam no natural, do jeito que Ele fez. As coisas têm que ser tudo no natural. Não tem uma coisa mais gostosa, mais boa, do que, irmã, você conceber legitimamente, legalmente, segundo a natureza, e Deus determinar aquele bebê no seu ventre. Deus determinar que ele seja homem, que ele seja mulher, que ele tenha o cabelo loiro, cabelos negros, os olhos azuis, os olhos pretos, tudo segundo a natureza de Deus. Deus sente bem com isso, porque aquilo dali determina a predestinação, o destino, porque Ele sabe tudo. Veja bem, você não pode fazer nenhuma outra coisa acerca disso, seja a palavra de Deus verdade, e de todo homem mentira. Todo homem mentira. Não me importa se ele faz isso, se ele faz aquilo, ele não pode fazer. É como a mulher, Deus disse, ela não pode cortar o cabelo, mas ela vai e corta. Não pode fazer isso, vai e faz. O que espera? Não funcionará diante de Deus. Você pode misturá-las tudo, não fará nem um pouco de diferença. Deus o determina. A palavra dele é cabal, ela é o absoluto, é o ultimato. Você pode fazer parecer, você pode até fazer com que transtornem, pode até fazer com que há um questionamento naquilo, mas aqui prevalece a palavra. A única coisa que você tem que fazer é deixar Deus trabalhar na sua vida. Se é que você precisa de algo que você não conseguiu e você sabe que está com Ele, então deixa Ele trabalhar na sua vida, que você vai obter o que está com Ele. Correto? Depois de um momento, um pequeno germe se arrasta para esse terreno, o óvulo, que aí há nele
há uma semelhança de um pequeno rabo maneando-se, cai, e aí começa a espinha dorsal do bebê. Que é ela então? Ela não tem semente, a mulher. Ela não tem semente. Tem um terreno para receber a semente. Todo animal fêmea não tem semente. Tem um terreno para receber a semente. Por isso que Satanás conseguir, ele consegue algo para chocar contra Deus. Mas se ele não conseguir, ele não consegue. Então vejam bem, assim que surgiu a semente do inimigo, enquanto o bom semeador saía semeando a boa semente, e o inimigo vinha atrás, semeando a semente corrompida. Porém, aí vem, todos são abençoados por Deus. Deus não faz exceção de pessoa, porque Ele deu uma lei para cada semente reproduzir segundo a sua própria espécie de natureza. E essa lei se encarrega de cada semente reproduzir. É a palavra de Deus que o faz. A palavra de Deus, ela é o sol. A palavra de Deus é a chuva. A palavra de Deus é a bênção. A palavra de Deus abençoa todos, tanto o joio como o trigo. Ambos são abençoados. Mas o joio não vai produzir trigo, como o trigo também não produz joio. A natureza do joio é a natureza do joio. A natureza do trigo é a natureza do trigo. Deus já predestinou o joio para o fogo. Deus predestinou o trigo para o celeiro. O celeiro é a palavra. O joio é o fogo é o inferno. E cada vida tem a sua própria natureza. E se você na verdade é um germe que estava nos lombos de Deus feito carne, que era um pensamento dele, então você está suposto a manifestar esta palavra, a mensagem, esta mensagem de boas novas, a sua vida, que não é a sua vida, é a vida do Papai Deus, que está vivendo em seu ser. E por você ser um filho que veio atrás do primogênito, irmão de Jesus, a mesma vida que vive em Jesus, vive em você. Veja, irmãos, irmã, Ele é essa palavra. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo foi feito carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade. Quando nós transtornamos a palavra através de nossas próprias mentes, isso mostra o tipo de natureza que você possui.
é o tipo de vida que você tem. Não estou dizendo que você não está sendo abençoado. Você está sim. Você está sendo abençoado. Deus te abençoa. Ele abençoa ambas sementes. Ambas sementes são abençoadas. Mas cada um vai tomar o seu destino, pelo qual já estava predestinado para tomar. Porque a presciência de Deus aponta para a eleição, e a predestinação para o predestino de cada um. É o lugar que você vai. Vejam. Porém a chuva cai sobre os justos e os injustos. O sol, tudo tem que crescer, chovendo, regando, aquecendo com o sol, claro que tem que crescer. Jesus diz: deixai-os crescer juntos, e naquele dia serão atados em molhos os joios, e eles estão atados em molhos agora, em grandes organizações, indo ao grande feixe, o Concílio Mundial de Igrejas. E qual é o final? Tem de ser queimadas. Tem de ser queimadas. Porém o grão será tomado ao celeiro. Vê? Onde ambos vivem na mesma coisa, da mesma água, da mesma chuva. Um está crescendo na vida espiritual de acordo com a palavra. Como amam a palavra, como praticam a palavra, obedecem, vivem, dá vida por ela, entrega ela sem nenhuma reserva de domínio. Entra com os dois pés, com as duas mãos, corpo, alma, espírito. Se rende, porque amam a verdade, amam a palavra. Não é isso? O que essa pessoa é? Paulo falando aqui aos Efésios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 17. Ele diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que coisa! Essa pessoa tem uma vida jovial, rejuvenescida. É uma criatura nova. Ela não está suposta a olhar para as coisas aqui embaixo. Ela não valoriza essas coisas aqui embaixo. Ela não está pontuando-se essas coisas aqui embaixo como tudo. Porque ela na verdade está em uma outra ordem. Você sabe que o verdadeiro cristão, ele ama a palavra de Deus, até o ponto que você ama a Deus em primeiro lugar. Por que isso? É um mistério. Você sabe que a concepção, o concebimento no natural, ele parece muito mais misterioso do que no espiritual.
Se você vê o concebimento de uma criança, ele é muito mais misterioso do que no espiritual. Passa por um processo tremendo. No espiritual parece que é mais simples, muito mais simples. Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha aqui, o mistério está isto: criados em Cristo. Cristo é Deus, é o próprio Espírito Santo. Se você não é criado nele, você não anda nas boas obras que ele deixou para você andar, porque não é suas obras, é ele que faz as obras através de você, e você manifesta essas obras, que são os atos. São os atos que você vive, que você pratica, que você age, que você se comporta, que você atua. Ou seja, isso toma a sua vida de cada dia. A vida de cada dia. Tudo isso é formado através dele em você. Isso sai dele em você. O verso 24, em Efésios 4, ele diz assim: revistai do novo homem. Novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então você pode ver que é Deus que faz isto. É uma nova criatura, separada da velha. É uma nova criatura distinta, inteiramente separada, não tem nada a ver com a velha. Por isso que não é você que vive, é ele que vive em você. Você tem que passar por esse processo de novo nascimento, tem que nascer de novo. A mensagem era de Laodiceia, parágrafo 73. Ele disse: ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Veja, irmãos, assim como ele tratou com Israel, ele separou Abraão e sua descendência através de Isaque. Agora, fora de todo parentesco, tribo e nação, fora de tudo isto, ele tem proposto uma nova criação. Amém. Eu não posso ser uma nova criação se eu não viver a vida que essa nova criação é. Você não pode ser uma nova criação se você não viver a vida que essa nova criação é. Aquilo que você é por dentro, você está suposto a manifestar do lado de fora. Por mais que você não seja completamente, totalmente tudo do lado de fora, mas você tem que trazer o de fora submisso de dentro. E não deixar o de fora submeter o de dentro. Porque senão a sua vida vira uma desgraça, irmão. A sua vida vira uma desgraça, irmão. Imaginem.
Você não é uma nova criação. Ali está mostrando que você é uma velha criação, da ordem da velha criação. Você tem que sentir condenado quando você comete um erro, quando você comete um engano, quando você comete uma falha. Você tem que sentir-se condenado pela lei de Deus. Senão, é como aquele provérbio: a mulher louca, ela come, limpa os lábios e diz: eu não cometi nenhuma maldade, e segue em frente. E segue em frente. Então vejam bem, ele tem proposto uma nova criação. Ele é o primeiro desta criação. Jesus, o primogênito dentre os mortos. Ele era Deus criado na forma de homem. E agora, por meio de seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo. Amém. Nós temos que sentir o mesmo prazer que Deus sente. O mesmo prazer. Ele nos predestinou por si mesmo, por sua boa vontade. Correto? Através do seu prazer, que é vontade própria. Vontade própria, vontade de Deus mesmo. Prazer. Entende? Ele nos fez, cada um de nós. Você tem que ter o mesmo prazer que Ele tem. Você tem que sentir feliz, alegre, contente, estimulado por ser crentes de verdade. Você tem que sentir júbilo de ser difamado, criticado, zombado, ridicularizado, porque você ama a palavra e vive a palavra. Você tem que sentir isso. E tem que sair regozijando, não xingando, não murmurando, não amaldiçoando. Mas alegre, feliz, por ser esse tipo de filhos, correto? Deus o Criador, criando para si mesmo uma parte de sua criação, uma parte de sua criação, uma parte de sua criação. Essa é a verdadeira revelação de Deus. Este era seu propósito. E esse propósito tomou forma através da eleição. Amém? A eleição. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Vejam, para que fôssemos santos. É a forma que nós devemos ser. E nos predestinou para filhos de adoção. Para filhos de adoção. Nem toda planta é a semente, como nem toda semente é a planta. Como também nem toda a planta é levada para o celeiro, mas só a semente. Mas toda a planta, ela é aquela que porta a vida, ou protege a vida, até que a vida se manifesta e se expressa o que é original, no princípio.
que é o grão, a verdadeira semente, o trigo. Aí então já não vale mais nada. O talo, a palha e a borla. O que ele faz? Ata-o em ficho, amarra-o e lança onde? No fogo. E a semente ele leva para o celeiro. Daqui uns dias nós vamos para as bodas do Cordeiros, a festa do casamento. 3 anos e meio de casamentos, festa de casamentos. Depois desceremos para o milênio. Depois entraremos com ele, junto com ele, a eternidade. Porque não haverá mais contagem de tempo. Bodas do Cordeiro, a contagem de tempo, 3 anos e meio. Milênios, a contagem de tempo, é 1000 anos. Mas depois de entrar a eternidade, não existe mais contagem de tempo. Aí viveremos eternamente. O eterno, ele é eterno. Todos os seus pensamentos são tão eternos, tanto quanto ele é eterno. Não pode um Deus eterno ter pensamento finito. Um Deus eterno tem pensamentos eternos. Por isso que ele é onisciente, onipresente, onipotente, infinito. Porque ele tem um conhecimento que ele conhece as coisas desde o princípio até o fim, antes que existisse. Então agora ele pôde predestinar a cada filho e eleger cada um no seu corpo, antes mesmo que ele fosse manifestado em carne. Quando ele deu a promessa do Cordeiro Imaculado, que viria e tomaria o nosso lugar, pagaria o preço, a pena capital, e que ele seria a nossa redenção, aquilo demorou 4.000 anos, para ele cumprir a promessa. 2.000 anos atrás, Deus cumpriu a sua palavra. Por quê? Eram os seus pensamentos expressados. E todos que ele tinha na sua mente, todos naquele momento que ele fez-se carne, todos eles passaram para os seus lombos. Estávamos na sua mente aqui atrás. Passamos para frente, descemos para a sua boca e descemos para os seus lombos. Dos seus lombos fomos para a cruz, morremos com ele, fomos sepultados com ele, ressuscitamos com ele. Quando ele disse eu vivo, ele disse também vós vivereis, porque eu vivo e vivo em vós. Todos estes estavam lá com ele. Você estava com Noé nos dias de Noé. Você estava em Abraão nos dias de Abraão. Você estava no Isaac nos dias de Isaac. Você estava em Moisés nos dias que Moisés cruzou o Mar Vermelho. Você estava em Josué quando ele cruzou o Jordão. Você estava com cada profeta. Quando Deus fez carne, você estava com ele feito carne. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Você sentiu as injúrias, as calúnias, o sofrimento que ele sofreu, a dor que ele passou. Quando eles arrancaram as suas barbas, cuspiram em sua face, você sentiu as dores. Quando
Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Ele enviou o seu Espírito Santo para apanhar todos os seus pensamentos, que são os pensamentos eternos de Deus. Você é o pensamento manifestado em um ser, agora, na hora que você vive. Por isso é que ele, o próprio Senhor, não pode passar por cima de você. Assim como esse grande imã, Deus, o Espírito Santo, ele só é atraído por outro imã, que tem o mesmo magnetismo que ele tem. Você tem isto, e esse imã puxou você nele. Ele te tirou lá de dentro, ele te trouxe, te posicionou na palavra. 2 milhões que saiu do Egito, de cada 1 milhão só um que entrou na terra prometida: Caleb e Josué. E você hoje é graça, 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 graça. Eu vou encerrar por aqui. É um dom imerecido. Deus te elegeu antes da fundação do mundo, para que Ele pudesse se expressar e manifestar em você hoje. Dê tudo que você tem para Ele, e Ele dará tudo dele para você. Amém? Faça isto. Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino. É o 165. Minha possessão eterna. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que eu conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti. Pelo vale tão sombrio, ou no mais terrível mar, queira a tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, pelas santas portas da feliz Jerusalém, eu entrar na tua glória, gozarei eterno bem.
sabe de uma coisa? Hoje nós escrevemos, fazemos nossos esboços, cantamos, pregamos e vivemos. Naquele dia nós vamos andar com Ele para sempre, na eternidade. Hoje estamos simplesmente vendo Ele pela fé, e naquele dia nós vamos ver Ele face a face, olhar para a face de nosso amado, o qual amamos e temos entregado nossas vidas e tudo em prol dele. E você vai olhar na face dele eternamente. Não vai haver enfado, não vai haver cansaço, não vai haver nada disso. Só gozo, só alegria, só prazer, só delícia, eternamente. Deus nos ajude a caminhar com Ele todo o tempo aqui, para que Ele caminhe conosco lá, na eternidade. Amém. Senhor Deus, isto é bom demais. As nossas vidas anela isto. Nós o amamos. Eu quero isto para mim, Senhor. Me ajude a esquecer o ego, a jactância, o orgulho, a vaidade, a orgia, as coisas deste mundo, Senhor, e me apegar tanto em Ti, até o ponto que eu não posso ficar sem o Senhor nenhum momento. Cada passo que eu der, Senhor, posso dar firmados em Ti, que eles sejam tudo guiados pelo Senhor. É no Teu nome que o pedimos, Pai. Que o Senhor nos guarda e nos protege, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos terminados. Amém. Deus abençoe. Que no perigo sente paz.